porque ele é para o Senhor. Que seja, ó Deus, para a honra, glória e louvor do teu santo, bendito e poderoso nome. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós rendemos a ti a honra, a glória, o louvor, a adoração. O Senhor é o único que é invocado e adorado aqui nesse lugar. Nós queremos te agradecer, porque o nosso entendimento foi aberto e hoje nós temos livre acesso à sala do trono, à casa do Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus. Fica à vontade, pode se assentar. Você que está aí na sua casa, nós vamos nesse momento ler a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Ontem nós tivemos a atividade aqui online, presencial. Tínhamos alguns irmãos, hoje nós temos mais alguns irmãos. Dos que estavam ontem, nenhum está hoje. Dos que estão hoje, nenhum estavam ontem. Exceção ao pessoal que tem me ajudado na condução do culto. Graças a Deus, amanhã nós teremos uma atividade, na verdade estaremos iniciando, né? Eu tenho falado com os irmãos que nós estamos nos adaptando à necessidade do momento, né? Hoje é a necessidade, então temos que fazer dessa forma. Por exemplo, infelizmente, mas é a orientação que nós recebemos, crianças não dá para receber, não pode, nem nas escolas as crianças estão indo, então as crianças devem ficar em casa. A pessoa com mais de 60 ou que está no grupo de risco deve ficar em casa. É para o bem comum, né? Para o bem coletivo. São orientações que recebemos e assim tem sido feito. Os irmãos todos de máscara aqui dentro, conforme a orientação, aferida a temperatura na entrada, álcool gel, distanciamento respeitado aí pelos irmãos. A gente vai se ajustando. Não dá para nós fazermos células ainda nas casas, então nós seguimos fazendo as atividades e a partir de amanhã, toda quinta-feira, até que o Senhor fale, agora é hora de mudar novamente. Toda quinta-feira nós teremos uma atividade que é presencial, mas será também online, denominada Mulheres Notáveis, conduzido pela minha esposa, a pastora Márcia, uma palavra, um culto, uma atividade que não é apenas para mulheres, mas que será conduzido por uma mulher, trazendo reflexões que com toda certeza vão contribuir com muitas pessoas que estiverem dispostas a receber, e principalmente com as mulheres. Inclusive terá sorteios, né? Terá sorteios. Então, nós vamos aí nos ajustando, tá bom? Se você que não está aqui conosco quiser vir amanhã às 8 horas da noite, pode vir, sem problema, tá bom? Guardadas as orientações. E é importante que você entenda que nós estamos obedecendo, estamos fazendo aquilo que as autoridades têm nos orientado a fazer, tá? Não fica chateado conosco, não. Nós até temos uma irmã que está aqui hoje, ela deixou o nenê dela, né, a criança dela, com a vizinha. Não pode trazer criança e deixou a criança com a vizinha. Temos que ter compreensão uns com os outros, principalmente nesses dias que as coisas não estão dentro da normalidade. Pois bem, quem achou diz amém, quem não achou acompanha aí na projeção. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do verso 1. Eu vou fazer a oração, depois nós vamos ler. Senhor, tenha misericórdia da minha vida,
me ajude, porque eu quero ser uma ferramenta usada pelo Senhor na vida dos meus irmãos. Eu quero que da minha boca, Pai, saia a palavra que seja inspirada pelo Espírito do Senhor. Quero contribuir de alguma forma, acrescentando fé na vida de todos, tanto os que estão aqui dentro do templo, quanto aqueles que estão em casa, acompanhando a reflexão da noite de hoje. Portanto, tenha misericórdia da minha vida, me dá graça e unção necessária para tal. Assim eu oro, e quem concorda diz amém, Jesus. Graças a Deus. Olha, é um texto que nós chegamos a ler no decorrer dessa quarentena, ou desse isolamento, ou desse distanciamento, o jeito que você quiser falar, pensar, é um texto que nós chegamos a ler. E só que quando nós lemos, pera lá que eu mudei aqui. Quando nós lemos, nós conversamos debaixo de uma perspectiva, da perspectiva do de repente, instantaneamente, subitamente, debaixo dessa perspectiva, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus opera na nossa vida, de uma maneira lógico que esperada, porque nós estamos buscando a face de Deus, e quem busca a face de Deus sabe que vai ter resposta, sabe que vai ter retorno. Mas, às vezes, nós estamos no aguardo de alguma questão e somos surpreendidos. Olha, não esperava que fosse agora, não esperava que fosse hoje, não esperava que fosse já o de repente de Deus. Conversamos debaixo dessa perspectiva. Mas hoje nós vamos conversar debaixo do tema que eu proponho. Você pode guardar o tema ou pode trocar de tema também. Depois que saiu daqui da minha boca a palavra, a mensagem, ela é sua. Aí dela você faz da maneira que achar melhor, tá bom? A força da oração em meio às pressões. A força da oração em meio às pressões. Veja bem, nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Mandou matar Tiago, mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja orava. Veja, a igreja orava. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas. Sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, de repente, apareceu um anjo do Senhor. Uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado do Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa, siga-me. Saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida,
que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, João Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram-lhe: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia o tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos seus irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. É até o verso de número 17 que eu faço a leitura. E eu quero conversar com você desse texto bíblico. Dessa situação que nós vemos o quê? O rei Herodes Agripa I, querendo agradar o imperador romano. Então o rei queria agradar Roma. Ele queria estar bem na foto. E para estar bem na foto, ele entendeu que ele podia fazer algumas coisas que trouxessem a Cláudio, a Calígula, que eram autoridades, visando, pensando em aumentar o seu poder de cuidado, inclusive aumentar o seu poder na região da própria Palestina. Ou seja, simplificando, o rei Agripa, ele queria aumentar o poder de atuação dele. Então, para aumentar o poder de atuação dele, ele começa a fazer o quê? Ele começa a empreender uma perseguição contra os cristãos. Os cristãos começam a ser perseguidos e ele vê que o povo gosta. As autoridades gostam da questão, até mesmo... O verso 3 diz: vendo que isso agradava os judeus, quer dizer, o Herodes Agripa, ele começa a tomar decisões contra os judeus, contra os cristãos, que começa a alegrar algumas pessoas. E entre essas decisões que ele toma, está matar a espada Tiago, por exemplo, irmão de João, conforme o verso 2 fala. Está pegar o Pedro e colocar o Pedro numa prisão. O texto fala disso. O Pedro é colocado numa prisão. E a partir do momento em que o Pedro está na prisão, a Bíblia diz no verso de número, deixa só eu falar aqui. A Bíblia diz que a igreja orava, aqui, verso 5. A igreja orava intensamente. Então nós temos o seguinte pano de fundo: uma figura política para estar bem na foto, para agradar algumas pessoas, começa a trabalhar de uma maneira a maltratar outras pessoas. Para agradar alguns, maltrata outros. E é a partir daí que se desenrola a história para a nossa reflexão da noite de hoje. Porque muitas vezes nós somos maltratados em todas as esferas. Cada um faz aplicação na sua própria vida. Muitas vezes nós sofremos. Tem um que sofre no casamento,
tem outro que sofre na empresa, tem outro que sofre com um vizinho, tem outro que sofre com um amigo, tem outro que sofre com as finanças, tem outro que sofre com alguma enfermidade, com alguma doença. Já o outro sofre com algum tipo de opressão, de depressão, de perturbação. Então, às vezes, a tristeza, a angústia, a dificuldade, a dor, ela vem, ela chega na vida de uma pessoa, ela chega na casa da pessoa, e por vezes, o comportamento diante da dificuldade não é um comportamento que vai trazer algum resultado, algum retorno benéfico, positivo para a pessoa. Tiago fala para nós na epístola, capítulo 5, se eu não estiver enganado, no verso 13, aquele que está contente deve de cantar louvores, mas aquele que está triste deve de orar. Tem tradução que diz, aflito, deve de orar. Aquele que está passando por um momento adverso, Vânia, a Bíblia diz para nós, deve orar. Então, nós aprendemos com a Bíblia que tem momento que é para nós cantarmos louvores, Melissa. Mas tem momento que é para nós orarmos, Josmar. Há momentos em que nós devemos orar e buscar a face de Deus com mais força e com mais intensidade ainda. Quem é que nunca passou por um momento adverso? Quem é que nunca passou por um momento de dificuldade? Talvez você que está aqui me ouvindo nessa noite está vivendo um momento difícil na sua vida. Talvez você está passando por um momento de dor, de luta, de aflição, de angústia. Talvez você que está aí na sua casa está vivendo aquilo que é chamado dia mau. Talvez no seu casamento as coisas não estejam legais. Talvez financeiramente as coisas não estejam legais. Talvez profissionalmente as coisas não estejam do jeito que você gostaria que estivesse. Talvez até mesmo alguém que está me acompanhando agora, através aí do Facebook, e a pessoa está dentro de um quarto, isolada dentro da própria casa, vivendo num momento de isolamento. Talvez alguém que não sabe ao certo o que pode ou o que não pode fazer. Talvez alguém que está vivendo dias dos mais difíceis e vem aquela pergunta que sempre ela costuma bater na porta da casa de alguém que está em dificuldade. E agora o que é que você vai fazer? E agora qual vai ser a sua saída? Qual vai ser a sua solução? E agora o que é que você vai fazer? E por vezes ainda vem emendado junto, você não é crente? Você não é cristão? Você não vai na igreja? Você não entregou sua vida para Jesus? Você não passou pelas águas do batismo? Você não participa de Santa Ceia? Você não dizima? Você não oferta? Você não contribui? E essa dificuldade que você está vivendo agora aí? E essa dificuldade que você está enfrentando? Fala, como é que você vai resolver? O texto nos ensina como enfrentarmos dificuldades. Porque o Pedro era uma referência da igreja, para a igreja naquela época. O Pedro era uma pessoa muito querida por todos naquela época. O Pedro era um dos que estavam junto no dia a dia, levando a mensagem do Evangelho, anunciando para cá, para lá, para colar. O Pedro era um daqueles que estavam junto no dia a dia, fazendo o que tinha que se fazer, a obra de um evangelista. Mas nesse momento Pedro está dentro de uma prisão. Você vê como as coisas acontecem? A igreja sentiu a dor de ter o Pedro preso. Então, o que é que a igreja faz? Vamos aprender com a igreja dos tempos primitivos, para nós trazermos para o nosso dia a dia.
e revertermos situações. Em primeiro lugar, só vou reforçar o tema da nossa conversa: a força da oração em meio às pressões. Em primeiro lugar, está no verso de número 5. Orar especificamente. Pedro, em verso 5, diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Orar especificamente. Especificamente. Orar por ele. Especificar. Todos os dias nós temos nos reunido às 18h30, orando. Hoje a Miriam estava junto orando. Orando. Todos os dias nós estamos juntos orando. A Scarlett está sempre orando. Coloca o nome de vocês sempre nas orações. Eu sei que há entre nós pessoas que oram, há aí pessoas que participam da oração das 6h30. E eu costumo orientar o pessoal a fazer a sua oração de maneira específica. O que é que você está precisando? Eu estou precisando de uma casa, eu estou precisando de um carro, eu estou precisando de um trabalho, eu estou precisando vencer determinada enfermidade, eu estou precisando especificar o que está precisando. Eu estou lá na sala de intercessão com o meu caderno, com a minha lista, com nomes, com situações, com pessoas, especificando o que é que eu estou esperando de retorno. A igreja orava por ele. Em primeiro lugar, o que é que está tirando tua alegria? O que é que está tirando tua paz? O que é que está te trazendo tristeza? O que é que tem te angustiado? O que é que tem te deprimido? Coloca no papel. Faz se não gosta de usar papel, vai para o bloco de anotações do seu celular, não tem problema. Mas especifique. Coloca de uma maneira especificada o que o que você está esperando. Especifique. Eu espero isso, eu espero aquilo outro. Não fica com aquela oração genérica. Senhor, faz o que o Senhor quiser fazer. O que o Senhor fizer tá bom. Para mim tá bom. Do jeito que o Senhor fizer, o que o Senhor fizer. Não. Senhor, eu sei que o Senhor sabe melhor do que eu o que eu preciso. Mas dentro da minha condição de raciocínio, eu sei que eu preciso disso, daquilo outro. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Está aqui no meu papel. E eu vou contar no dedo quanto tempo vai demorar para a minha resposta chegar. A força da oração em meio às pressões. Outro ponto importante: orar a Deus. Orar a Deus. A igreja orava intensamente a Deus. Mas pastor, se não orar para Deus, vai orar para quem? Parece que isso aí é meio redundante, orar para Deus. Aí que está o negócio. Tem muita gente que não ora para Deus. Tem muita gente que ora para aqueles que estão à volta. Tem muita gente que ora para chamar atenção, mas não ora com a intenção de alcançar a Deus. O próprio Jesus falou disso. Não fique nas esquinas, orando, falando, chamando a atenção das pessoas. Quando você for orar, ora lá no seu quarto, em secreto. Deus vai te ver, vai te ouvir e vai te responder. Orar a Deus. Direcionar o coração, a mente, corpo, alma e espírito a Deus. Nós vamos nos esforçando para agradar a Deus. Por Ele, para Ele, todas as coisas. Às vezes nós estamos preocupados em chamar a atenção do familiar. Às vezes a mulher está querendo chamar a atenção do marido. Eu estou aqui orando, você não está preocupado em orar. Está preocupada em chamar a atenção do marido, não está preocupada em falar com Deus. Que quem está preocupado em falar com Deus, fala com Deus. E sabe que Deus vai falar com o marido.
estou aqui orando, só eu que oro, vocês não oram. Orando a Deus, ora a Deus. Chama a atenção de Deus em oração. Primeiro ponto, orar específico. Segundo ponto, orar a Deus. A Deus. Está ligado em Deus. Em Deus. Terceiro ponto, orar intensamente. Intensamente, ou seja, de maneira fervorosa, de maneira intensa. Orar de maneira que você se entregue a Deus em oração. A Bíblia ensina para nós que eles oravam. Verso de número 5, fala muita coisa, olha. Havia uma oração incessante, havia uma oração intensa, havia uma oração onde verdadeiramente eles estavam esperando que alguma coisa acontecesse. Nós oramos das 6h30 às 6h50, é um tempo tão curto, mas na verdade a intenção é despertar nas pessoas o entendimento da importância da oração. Eu já recebi mensagem de pessoa dizendo assim: olha, pastor, eu não vejo a hora que chegue 6h30, porque essa tem sido a melhor hora, o melhor tempo que eu estou vivendo nesse período de isolamento. Tem pessoas que estão se reunindo. Eu conheço famílias, 2 famílias que se reúnem para a hora da oração. Olha, nós fizemos um propósito de estarmos juntos na hora da oração, 6h30, e buscando. Quer dizer, 6h30 a oração que nós fazemos juntos, sim, mas não é só 6h30, é orar sem cessar, o que diz a Bíblia, é orar enquanto a resposta não chegar, é não parar de orar, acreditar na força da oração. Pastor, o meu milagre ainda não chegou, continue orando. O que nós podemos fazer é orar. Quarto ponto, orar com esperança. Orar acreditando que o milagre vai chegar. O texto mostra para nós que quando o Pedro bateu na porta lá, a Rode, não sei falar a pronúncia certa, mas foi atender a porta, viu que era o Pedro, voltou correndo, nem abriu a porta, voltou, o Pedro está aí. A turma estava orando, mas parece que eles nem estavam acreditando que a resposta ia chegar. Então é orar esperando, com esperança, esperançando a resposta chegar. É saber que você não vai orar em vão, saber que você não vai falar ao vento, é saber que Deus vai honrar você, que Deus vai te responder. É orar acreditando. O que é que tem tirado a tua alegria? O que é que tem tirado a tua paz? O que é que tem colocado você, de repente, numa opressão, talvez convidando você até a uma depressão? O que é que está acontecendo? Aonde é que a situação está ficando difícil? Eu vou convidar você para olhar para a Bíblia e refletirmos. O Pedro, ele estava dentro da prisão. O Pedro foi preso, mas a igreja orava. Não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa a situação, ore a Deus, creia que Deus vai responder a sua oração. E por último, 5º ponto para nós finalizarmos a nossa conversa: ore em conjunto. Eles estavam juntos, orando. Pastor, mas lá na minha casa sou só eu. Vou reforçar mais uma vez. Todos os dias às 6h30 estamos eu e um grupo de pessoas orando. Se você está se sentindo sozinho ou sozinha para orar, vem com a gente às 6h30. Leva seu pensamento a Deus. Todo dia às 6h30 nós estamos online. Tem gente que ora conosco, olha,
tem vezes, não é sempre, mas tem vezes que tem gente do Paraná, que aparece, colegas nossos do Paraná, de Goiânia, Ribeirão Preto, São Paulo, gente de Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Sempre tem alguém de algum lugar diferente que está conectado conosco em oração. Há colegas pastores que entram junto e tem um período de oração conosco. É um período curto, mas é um período que ajuda. Um ajuda o outro. Eu sou ajudado através das pessoas, mas através da minha vida outras pessoas são ajudadas também. Não fique sozinho. Sozinho a tendência é você desanimar. Sozinho a tendência é você começar a entristecer, falar, não está acontecendo, não aconteceu ainda, eu acho que eu vou parar com esse negócio. Se junta, se una. Se não está dando para aglomerar, vai aglomerar no Facebook do pastor Marcão. Lá não tem problema, pode aglomerar quanto você quiser. Quanto mais pessoa, melhor. Nós vamos nos unindo em oração. E a força da oração, ela vai colocar por terra todas as pressões que você está tendo que enfrentar nesses dias. A Bíblia diz que o Pedro, ele foi colocado para fora da prisão. E eu acredito que do mesmo jeito que a igreja foi respondida na oração dela, você também será respondido nas suas orações. Você vai contar o testemunho, você vai falar aí da vitória que Deus vai te entregar. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos nesse momento? Agora é hora de você orar. Agora é hora de você colocar diante de Deus. Se eu fosse de um a um perguntar, desde os que estão aqui nas primeiras cadeiras, até os que estão lá no fundo, perguntando, o que é que você quer que aconteça? O que é que você quer que aconteça? O que é que você quer que aconteça? O que é que você quer? O que é que você quer? O que? Cada um. Eu sei que cada um de vocês teria pelo menos um pedido para apresentar a Deus. Pelo menos um. Então, agora é hora de você conversar com Deus. Aí em casa, o que é que você quer? Jesus, quando ele estava no caminho, na estrada para Jericó, o cego fazia barulho, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão. Jesus parou, foi até ele e falou, o que você quer? É só falar, o que você quer? Na noite de hoje, Jesus está perguntando para você, o que é que você quer? Eu quero ouvir a sua oração nesse momento. Quero orar com você. Você aí na sua casa, agora é hora de orarmos. Agora é hora de falarmos com Deus. Senhor amado, bendito, santo, vivo, poderoso. Deus, a Bíblia ensina para nós que um dia o Pedro estava dentro de uma prisão. Mas a igreja orava por ele. A igreja não apenas orava, mas a igreja orava de uma maneira incessante ao Senhor. A igreja chamava a atenção do Senhor para que a resposta chegasse. Esse irmão, essa irmã saiu de casa, veio para cá. Não está um frio das temperaturas mais baixas, mas está frio. Eles podiam ter ficado em casa, eles escolheram vir para cá, enfrentar essa questão toda psicológica, relacionada a isolamento. Eles escolheram vir para cá, Deus. E há aqueles que estão em casa agora, que tinham tantas outras opções, mas escolheram estar participando do culto online. Então agora, Senhor, em nome de Jesus, é em nome de Jesus que eu oro, é em nome de Jesus que eu peço. Aquilo que eles estão colocando diante do Senhor,
Senhor, que comece a ser agora, ó Deus, em nome de Jesus, materializado na vida deles. O Pedro estava na prisão, o Senhor enviou um anjo até aquela prisão, e daquela prisão o Pedro foi libertado. Aquilo que eles estão esperando, Deus, comece a acontecer. Talvez seja algo dificílimo, por que não dizer impossível? Mas a tua palavra ensina para nós: os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então agora, em nome de Jesus, que todo mal, tudo que não é do Senhor, tudo que não provém de ti, caia por terra. A bênção do Senhor se materialize sobre cada vida, cada casa, cada família, em nome de Jesus, para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Amém, Jesus? Diz assim, ó: Senhor Deus. Um pouquinho mais forte, vamos lá. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu creio na minha vitória, porque há poder nesse nome, e eu recebo essa palavra na minha vida, nessa noite, em nome de Jesus. Bate palma e glorifica ao Senhor. Você que está em casa aí, põe palminha.